Estamos de volta com o Argumento e agora prontos para conversar com o cirurgião plástico José Barros, especificamente sobre prótese de mama. Doutor Barros, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Prazer é meu, Mauro. Queria te agradecer o convite, aos telespectadores da RBA, do programa Argumento, e te dizer que a gente tem um maior interesse e satisfação em responder aquilo que tiver ao nosso alcance sobre plástica de mama. Sem dúvida, sem dúvida. São muitos anos de especialidade nessa área. A gente ouve falar muitas coisas, por exemplo, que agora a moda da prótese muito grande, da mama grande, caiu um pouco e as mulheres estão voltando para os hospitais, para as clínicas, para reduzir essa prótese. Passa por aí? Tem um pouco disso, né? Você sabe que a cirurgia plástica, como é uma coisa estética, é uma coisa cíclica, né? Então é por época, por anos e pela moda, pelo modismo. O brasileiro gosta muito de acompanhar a moda europeia, americana, e as americanas e europeias sempre tiveram aquelas mamas grandes, faziam questão de ter aquelas mamas grandes. O biótipo do brasileiro não é tão próprio para esse tipo de mama, né? O americano é mais alto, uma paciente com altura bem maior, mas o brasileiro sempre acompanha, né? E se colocou muita prótese. Eu não, porque eu nunca fui muito favorável a esses modismos. Mas no Brasil, de uma maneira geral, se coloca muita prótese e próteses grandes. Próteses que ficam até meio artificiais, né? O tempo foi passando. Sem muito critério médico, né? Ficar a critério da paciente, da cliente. Existe na cirurgia plástica, existe muito aquela relação médico-paciente, aquele bate-papo, aquela conversa. A gente sempre, o paciente, quando chega no consultório, a gente pergunta a ela o que ela deseja. Então o paciente diz o que ela quer, tudo que ela quer, ela diz. E às vezes são coisas coerentes. E a gente pega aquilo e transforma para a parte da plástica, né, para fazer aquele desejo dela estético. Algumas coisas que são um pouco exageradas e a gente tenta demover o paciente daquilo, porque ela vem com fotografias de artistas, de modelos, e aquilo não se adequa ao biótipo dela, né? Ela tem um biótipo diferente. Mas a gente quase sempre consegue fazer isso. Mas a moda realmente, há um tempo atrás, era próteses grandes, paciente gostava de mamas bem maiores, né? E parece que elas pesaram e acabaram caindo mais cedo. Essa que é uma questão que a gente sempre faz questão de colocar para o paciente, é que prótese de mama, ela pesa, dependendo do tamanho. Então, há uma infinidade de tamanhos, não é? Tamanhos e formas. E a gente sempre diz, olha, toda prótese grande, pela força da gravidade, a tendência é cair. Se você quer fazer uma cirurgia colocando uma prótese grande, você tem que estar consciente que com o tempo, e é um tempo muito pequeno, muito curto, 1 ano, 2 anos, essa sua mama vai cair. E você vai ter uma mama grande, mais caída, mais pitosada. Mas os cirurgiões normalmente dizem isso para o paciente? Olha, eu converso com o paciente, eu explico tudo para ela, tudo o que pode acontecer, tudo que ela quer ouvir e muitas coisas que ela não quer ouvir. Uma duração de 1 ano, daqui a 1 ano vai cair, é um negócio... E a gente vê, e realmente acontecia muito isso. E como eu nunca coloco essas próteses muito grandes, 400 ml, 450, 500, eu recebo, às vezes, o paciente insatisfeito por ter colocado, né? E aí já vem para tirar, para trocar. E aí já tem que fazer um pinçamento dessa mama, já tem que fazer uma elevação dessa mama, porque a pele distendeu e a mama ficou caída. Então, e aí é um detalhe, uma vez prótese, sempre prótese. Nem sempre, Mauro. Medicina é uma ciência que não é a ciência exata. Graças a Deus não é a ciência exata. Então, eu tenho agora, ultimamente, eu tenho feito algumas cirurgias em pacientes, inclusive foram pacientes minhas, há 20 anos atrás, 20 anos, 30 anos, 15 anos, e que hoje voltam. E você sabe que a mulher, o organismo sofre aqueles processos, né, endócrinos, né, e a mama, às vezes, ela aumenta de tamanho também. A paciente coloca uma prótese e aí
vem trocar 10 anos, 15 anos, às vezes a mama fica um pouco endurecida, que é uma das complicações da prótese de mama, e ela vem para tirar, e eu percebo que a mama já desenvolveu também, o tecido mamário cresceu. E hoje eu tenho feito muito o contrário. Elas vêm comigo e eu digo, olha, vamos tirar essa prótese, e se você quiser ficar com a mama com tamanho normal e sem prótese, eu moldo sua mama e coloco e faço sua mama sem colocar silicone. E umas têm aceitado e o resultado é muito bom, é satisfatório, elas ficam felizes. Aqueles acidentes que se ouvia falar de vez em quando com a prótese vazar ou coisas dessa natureza, ainda existem? Não, eu posso te mostrar aqui. Ó. Isso aqui é uma prótese mamária, tá? E hoje as próteses mudaram, elas tinham um líquido chamado um líquido silicone, elas têm um invólucro de silicone e internamente ela tinha um silicone líquido. Quando a prótese rompia por algum motivo, um acidente, uma queda, esse silicone ele vazava para o tecido mamário. Distribuía no organismo. Distribuía e ele dava processo inflamatório no tecido mamário, em alguns casos. Então, o que os laboratórios fizeram? Criaram um gel que eles chamam de gel coesivo. Essa prótese está rompida exatamente para mostrar. Então, esse gel coesivo é um gel que se romper, você solta, ele volta para dentro. Então, ele não extravasa mais, não tem esse risco de extravasar. Ele deixou de ser líquido. Deixou de ser líquido, exatamente. E isso é um grande ganho para o próprio paciente, né? Mas uma prótese dessa para romper, ela precisa de um trauma muito grande. Mas a gente ouvia falar muito nisso. É, né? Até porque a textura da prótese também, antigamente, ela era uma textura mais fina, mais tênue. Sim, né? A tecnologia deve ter melhorado substancialmente. Mudando. As próteses agora elas já vêm com revestimento, chamado revestimento texturizado, ou um revestimento de poliuretano, que além de ela ser a prótese que ela era assim, tá? Lisa. Essa ainda é com líquido? Essa é a prótese, não, mas é uma prótese lisa. Essa aqui é uma prótese glútea, por exemplo. Ah, esse é o bumbum. Então é uma prótese que ela é mais rígida, ela é mais dura, mais resistente, né? Porque o paciente senta em cima, tem o peso do corporal em cima da prótese. Demora a voltar ao estado normal? Depois de sentar? Não. Ela fica normal. Essa aqui é como ela fica embaixo do músculo, você não tem como você perceber. Então é muito tranquilo. A gente lê alguma coisa aí, lógico, de colocações erradas, que ela acaba migrando para a coxa e coisa assim? Não. Aquilo que você leu, que você vê e que tem um fundo verdadeiro, é que em vez de se colocar o silicone, o paciente procurar um médico, um cirurgião plástico, um especialista, para colocar uma prótese, que realmente a prótese é isso, né? É um saquinho coberto de silicone, que se faz uma incisão entre a região glútea, descola e coloca ela entre os músculos, tá? Entre o músculo maior e o músculo menor, o músculo glúteo. Então ela fica localizada ali. Acontece que algumas pessoas desavisadas ou muitas pessoas com pouca condição econômica, eles procuram pessoas não especializadas para injetar silicone na mama ou na região glútea ou na perna. Aquele tal de hidrogel. Ou hidrogel, exatamente. Então, o que acontece? Ele é colocado, ele é injetado. E é aquele que migra, nunca não, uma isso aqui prótese não, a dessa prótese natureza. não. Aqui essa é da panturrilha, pelo Essa é uma formato. prótese de panturrilha que é colocada com o objetivo de engrossar a perna, né? Ela tem uma finalidade, essa prótese ela é interessante, porque ela tem duas finalidades, uma finalidade estética e uma finalidade reparadora. Aqueles pacientes que têm poliomielite, que tem uma perna mais fina do que a outra, ela tem uma indicação muito precisa para isso. E as pessoas também que querem, por um motivo estético, engrossar a perna. E qual sem ter todo o trabalho na academia? É verdade. Qual é a demanda, por exemplo, da prótese de panturrilha? É muito pequena. É muito pequena. Glúteo? Glúteo já é bem maior. E a grande morte da plástica é a prótese de mama. Né? Entre as cirurgias plásticas, a mama continua sendo a líder. Olha, inclusive, Mauro, tem um dado que é muito importante. A Sociedade
Internacional de Cirurgia Plástica, a ISAPS, ela fez uma enquete, ela faz uma enquete anual sobre todas as cirurgias plásticas do mundo, estéticas, porque ela só lida a parte estética. E o Brasil, no ano de 2013, 14, foi o país que teve o maior número de cirurgias plásticas estéticas, quer dizer, superando inclusive os Estados Unidos, que é a grande potência mundial em cirurgia plástica, né? E só para teres uma ideia do número, assim, o número de cirurgias plásticas de próteses mamárias foi em torno de 1.490.000 próteses mamárias colocadas no Brasil. Isso que se tem as estatísticas, fora o que não tem estatística, né? Então, e os Estados Unidos ficou em torno de 1.300.000. Qual é o estágio que nós estamos da procedência dessas próteses? Sabemos que há cerca de 2 anos houve um problema mundial com referência a isso. Isso já se resolveu? O que acontece foi o seguinte, surgiu no mercado brasileiro uma prótese de fabricação francesa e uma prótese que apareceu assim, de paraquedas nos congressos, e ela não tinha, inclusive, a liberação da Anvisa, e ela, talvez por ter um preço bem mais acessível, teve uma procura de alguns colegas cirurgiões plásticos. E isso teve uma série de problemas. A prótese rompia com facilidade, né? Mas essa prótese saiu do mercado, ela foi tirada do mercado. Hoje... Não, todas as próteses... E são todas importadas, com procedência, com certificado? Já tem produção nacional? Tem. E começamos... Olha, a história da prótese de mama, ela começou com as próteses americanas da Down Crone. A Down distribuía para o mundo inteiro, a Down é uma potência enorme, né? Inclusive, uma das frações da Down era a prótese de mama. Nos Estados Unidos surgiu aquela história que a prótese podia dar câncer, não sei o quê, e foi feito um estudo no mundo inteiro, foi visto que não era nada disso, mas a Dow resolveu parar com a fabricação de prótese. E houve uma lacuna de prótese no mercado e começaram a ser fabricados. No Brasil há um grande fabricante de prótese, quer dizer, ele realmente é fabricado no Brasil, mas a prótese é francesa. E essa prótese, ela tem assim uma penetração muito grande no mundo inteiro. E depois começaram, tem próteses alemãs, tem próteses americanas, mas essa prótese fabricada no Brasil é a prótese que ela tem uma penetração muito grande no mundo inteiro. Eu vi que você trouxe vários modelos diferentes. O que é só o tamanho? Não, deixa eu te explicar. Eu estou vendo aqui também que tem formatos. Isso daqui é um mostruário de um fabricante de tipo de prótese. Então, são vários formatos. Você vê que tem formatos de prótese, uma prótese mais cônica, uma prótese mais redonda, uma prótese mais com formato anatômico de pera, uma prótese com outro tipo de formato de pera, mas com colo maior, e outras próteses com a forma diferente, já para reconstrução de mama. Quem decide? É a paciente ou o médico orienta esse formato de acordo com o biótipo dela? A paciente hoje, quando chega no consultório de cirurgião plástico, elas vêm com milhões de informações. Informações que ela pega de amigas que foram operadas, informação do Dr. Google. Todo mundo vai para o Google para... Já levam foto, modelo. Já leva foto, modelo do que ela quer e até inclusive de tamanho. Eu quero botar uma prótese 310. Aí você olha para a paciente, o biótipo dela não tem nada a ver com 310, mas ela diz que a amiga dela colocou uma 310. O tipo da amiga dela é diferente dela. E aí você tem... Isso aqui é bom porque você orienta o paciente por aqui. Você diz, olha, o teu biótipo, o tamanho da tua prótese, a idade da paciente, a idade do paciente, o tecido da paciente. Então, tudo isso dá para que você faça, pela sua experiência, você oriente a paciente. Às vezes há uma dificuldade do paciente aceitar a mudança daquele 310 que ela quer, né? Mas às vezes se consegue para que tenha um resultado satisfatório. E ela consegue ficar feliz, mesmo assim. Até porque tem umas próteses que tem que colocar via submuscular
e outras têm que ser colocar subcutâneo, embaixo da glândula. Então, o leito de colocação da prótese, a modificação também. E com isso, a modificação de tamanho da prótese. Porque tem pacientes que têm problemas aí de nódulos, de cistos e tal, que vêm dos mastologistas. E você não pode colocar a prótese num determinado leito, tem que mudar. Então, está uma série de nuances que Doutor leva Barros, a estudar. a idade ideal. Ouvia-se falar no passado que 18 anos, mas 18 anos passava pela decisão pessoal da paciente. Hoje não, hoje já as garotas todas já estão, todas não, mas muitas estão correndo já atrás desde muito novas. Né? Você sabe que tem que ter uma coerência, na vida tem que ser com coerência. Existe um princípio básico que a cirurgia plástica, os cirurgiões plásticos estabelecem. Lógico que aquilo não é um bolo, a receita de um bolo, né? Mas existe uma norma pré-estabelecida que após 3 anos, 2 anos, 3 anos da menstruação, da primeira menstruação, da menarca, aí já é uma idade ideal para começar a colocar prótese. E isso gira em torno de 16 anos, 15 anos, 16 por aí. Eu sempre protelo um pouco, levo para 16, até porque a cabeça da jovem está em formação também, e a gente precisa conversar, e já ter presença da mãe ao lado. Mas gira em torno disso, de 15, 16 anos. E o desenvolvimento da tecnologia, novas técnicas de colocação com menos cicatriz, o tempo útil da prótese, quando ela tem que ser substituída, isso tem aumentado, diminuído? Isso é uma boa pergunta. As duas perguntas que você fez. Primeira, a via de acesso para a implantação dessa prótese mamária. Existe, na realidade, 3 vias de acesso. Uma via axilar, que faz uma incisão bem no cávon da axila, aí faz um descolamento e coloca a prótese. Essa é uma. E fica uma cicatrizinha aqui na axila, que é uma cicatriz bem disfarçável, dependendo também do tipo de cicatrização do paciente. A outra via de acesso é uma via areolar. Então faz uma via entre a areola e a pele, né? A areola tem uma coloração um pouco mais escura. Aí você faz uma semilua, descola e corta a mama de cima para baixo e faz um campo e coloca a prótese. E a terceira via de acesso para colocar a prótese mamária, que é a mais usada, acho que 80%, é uma via inframamária, quer dizer, bem na dobra do sulco da mama, você faz uma incisão pequena de 4 centímetros e descola a mama. Então, em vez de você entrar por cima na mama, cortando a mama, você faz um descolamento, uma incisão no sulco inframamário, descola a glândula mamária e coloca a prótese embaixo. Então, você não agride a mama, não agride o tecido, você não agride o complexo areolo-mamilar, que é uma área de sensibilidade, uma área erógena da mulher, e você, com esse descolamento, você coloca a prótese de uma maneira mais fácil e mais simples de colocar. Essa via de acesso é a mais usada. E o tempo útil? O tempo. A gente sempre fala para os pacientes que existe um tempo médio de colocação de prótese. Né? Eu tenho um paciente com 30 anos de prótese, que não tem problema nenhum. E que se consulta periodicamente. Consulta periodicamente, volta, faz exame, ultrassonografia, mamografia, e a prótese está perfeita no lugar, e não tem por que mexer. Agora, tem pacientes também que com 5 anos, 3 anos, 8 anos, depende, formam um tecido fibroso ao redor dessa prótese, e a mama fica encapsulada, fica endurecida. E aí você vê, por exemplo, nesses desfiles de escola de samba, você vê algumas moças que estão desnudas e a mama, aquela bola aqui em cima, aquelas 2 bolas, aquilo é a mama que encapsulou, que endureceu. Essas têm indicação de retirar a prótese, seja em quantos anos ela tenha colocado, tira aquele tecido fibroso e coloca a prótese. Ou você coloca no mesmo local, ou às vezes a prótese é colocada embaixo da glândula mamária, como eu falei, e a gente muda o leito. Em vez de colocar embaixo, coloca embaixo do músculo. Doutor Barros, quanto tempo já tem de experiência a prótese mamária? Olha, eu comecei em 72, não, a prótese já existia. O uso da prótese já existe. A prótese tem mais de 50 anos já. Mais de 50 anos. Nesse avanço tecnológico, algo que afete a amamentação? Não.
Não por isso, porque a gente, como eu te falei, a prótese é colocada embaixo da glândula. Então, como a glândula fica acima, com a gestação, a glândula se desenvolve, mas a prótese está lá no leito dela, sem nenhuma interferência. Também com avanço tecnológico, pós-operatório. Pós-operatório de uma cirurgia de mama, dependendo da via de acesso, ele é mais simples, é muito mais tranquilo. Mas né? o quê? 48 horas, já pode dirigir? Não, não. Sempre existe escolas, né? Como eu sou de uma escola mais conservadora. Então, eu nunca antes de 3 semanas para dirigir. Nunca antes de 2 meses para voltar para a academia, para fazer exercício, para forçar essa musculatura peitoral onde a prótese está colocada. Por falar em musculatura peitoral, muitos homens estão procurando também a prótese para ganhar um peitoral mais rápido do que o fornecido pela academia. Essa demanda existe? Existe, são mais aquelas pessoas que... Primeiro são aqueles narcisistas, né? Aquelas pessoas que cultuam o corpo e não sei o quê. São aquelas pessoas que fazem sempre academia, aquelas pessoas que desenvolvem aquela musculatura e tal, são que nunca estão satisfeitos. Exatamente. E existe uma cirurgia que você coloca, é uma prótese também de silicone. Mas não é igual a essa? Não, é uma prótese fina, que eu não trouxe, uma prótese bem mais fina, uma prótese mais rígida e com o formato de uma região peitoral, né? Então, se faz uma incisãozinha bem pequena, geralmente um pouco na lateral para não aparecer, descola, entra na musculatura e coloca, né? E esse mesmo faz panturrilha também para ampliar um pouco? Também faz. Para manter o equilíbrio? Também faz. Você sabe que quem cultua corpo está sempre buscando alguma coisa a mais, né? Mas essa frequência aqui em Belém, pelo menos na minha clínica particular, é muito pequena. É muito pequena. Masculina? Masculina. Mas eu tenho colegas no Rio que fazem muito essa parte. Como é que está a fiscalização? Vira mexe, a gente vê algum conhecido, algum artista com algum tipo de problema em cirurgia plástica. Isso passa muito pela fiscalização de conselhos e assim Sim. por diante. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela faz um estudo muito... Ela faz primeiro, a fiscalização passa pela sociedade, né? Ela faz uma fiscalização muito séria a respeito disso. E você sabe que hoje tem muitos processos médicos também, né? Mas um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no ano passado, 86% das reclamações que existem com relação à prótese, a resultados insatisfatórios, são feitos com pessoas que não são cirurgiões plásticos. Existe, infelizmente, muitos médicos, ou até dentistas, ou de outras especialidades afins, que fazem cirurgia plástica. Fazem uns cursos, existem uns cursos pequenos aí, de final de semana, e começam a fazer. E por não ter a experiência exigida na formação profissional, eles têm mais dificuldades. E aí tem os problemas que passam por essas coisas. Mas em torno de 86% são esses tipos de profissionais. Então, o que é recomendável ao paciente que procura informações, por exemplo, no CRM? Não no CRM, Mauro. Existe um site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.org, e que você pode entrar, qualquer pessoa entra no site, e lá tem os profissionais, cirurgiões plásticos. De cada mercado e a especialidade dele, se está em dia, se está tudo em ordem. Exatamente. Se você fizer isso, procurar um cirurgião conceituado, uma pessoa que tenha qualificação, é muito difícil ter algum problema. Doutor José Barros, muito obrigado por essa consulta pública, por essas informações. Volte sempre, sabe que isso é um assunto que mexe não só com as mulheres, mas também com os homens, de um modo geral, há uma curiosidade muito grande. E a evolução tecnológica, cada vez as coisas facilitam mais. Muito obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço a oportunidade de nós conversarmos um pouco sobre cirurgia plástica, é uma coisa que para mim é muito fascinante, é o que eu gosto de fazer, e esclarecer também a população sobre algumas coisas referentes à plástica de mama e dizendo sempre, procurem o site da sociedade.
No site da sociedade você vai encontrar os profissionais qualificados. Belém tem muitos, né? Nós temos aqui em torno de aproximadamente 50 cirurgiões plásticos credenciados pela sociedade, que fazem parte da sociedade, da regional, e que se procurar um profissional qualificado, dificilmente terá um problema. Muito obrigado. Valeu. Obrigado pela sua companhia. Na próxima semana estaremos de volta. Tchau.